abrir a palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo de número 7. A gente vai ler alguns versículos. Vamos começar do versículo 1 mesmo. E o versículo tema que a gente vai trabalhar vai ser o versículo 8. Então, a gente vai ler do 1 até o 8. Uma ênfase maior no versículo 8. Trata uma imagem. Por Deus, graças te dou, Pai, pela essa oportunidade de estar compartilhando aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Que nesta noite possa trabalhar, Pai, assim com o Espírito Santo, Pai, e de maior empenho, Espírito Santo, na vida dos irmãos. Que o Espírito Santo, Pai, venha revelar no coração dos irmãos aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, Pai. Tira, Senhor Deus, toda barreira, Senhor Deus, toda limitação vinda da minha parte, Pai, que o Espírito possa fluir de maneira a passear, Pai, de maneira a ter liberdade em nosso meio. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, e me coloco, Pai, sempre em humildade, em submissão à Tua palavra, ao Teu querido. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 7. Oséias 7, versículo 1. O versículo 8 vai ser a referência. Vamos ler até o versículo 8, então, de início. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria. Porquanto vivem na prática do engano e das fraudes, ladrões invadem as casas e o bando de assaltantes despoja nas ruas. Mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as más atitudes. Seus pecados os envolvem e eu os observo atentamente, sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades e divertem os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderam o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E diante dos zombadores o rei fez todos os tipos de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio dele arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem, não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. A ênfase é essa, no versículo 8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Oséias, um profeta do Reino do Norte, profetizou para o Reino do Norte. Teve alguns profetas que eram do Reino do Sul e profetizaram para o Reino do Norte e vice-versa, mas Oséias foi do Reino do Norte e profetizou para o povo do Norte. Oséias teve ali a missão de casar-se com uma prostituta. Capítulo 1, versículo 2, Deus adverte que ele faça esse relacionamento, retratando o que Israel fez com ele. Deus fala muito de relacionamentos, do Gênesis até o Apocalipse, vai falar de casamento. Ele utiliza essas imagens para dar um choque cultural, dar um choque no povo para ver se acorda. Mesmo assim, o povo de Israel, aí retratado em Efraim, não aceita a lição, não consegue ver essa lição. Aí tem um pouco de divergência. Alguns consideram apenas uma alegoria, outros vão dizer que Gomer era uma mulher pura até então e depois se corrompeu
E a terceira é que ela era prostituta desde o princípio. Enfim, vamos tratar, como os irmãos queiram, da segunda ou terceira opção, de que ela era pura e depois se corrompeu ou foi prostituta desde o princípio. O fato é que o que foi levantado aqui, o que o profeta viveu, era exatamente o que Deus vivia com Israel. Não apenas com Israel, que era o reino do norte, mas com Judá também. O povo teve muita misericórdia da parte de Deus, né? O profeta ali viveu por volta de 750 a.C. Então teve pelo menos aí 700 anos aí do êxodo até aquele período do profeta, para que o povo vivesse um relacionamento de fidelidade, porque a gente não conseguiu observar diante de todos esses versículos que escancaram a realidade do povo com Deus. Então existe todo esse panorama. E o primeiro era que Israel era um pão, um bolo que não foi virado. Assim também retrata a vida de muitos irmãos, a vida também de alguns cristãos sinceros, mas que estão num período em que não foi virado. Ainda tem uma parte crua que não foi atingida pela graça divina. Existe uma parte do bolo, existe uma parte em nós, muitos de nós, que não foi atingido pela graça divina. É sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Porque nós não deixamos que a graça de Deus nos toque completamente. Porque existe, primeiro de tudo, uma resistência espiritual. Então, assim como Israel experimentou toda a graça divina, toda a provisão divina, todos os feitos, a gente viu que Deus tirou o povo do Egito com o braço estendido, com mão forte. Israel provou de toda a benfeitoria que Deus fez. A gente vê nos versículos mais para frente que Israel buscou alianças mal sucedidas. E tudo que faz com que tenha essa resistência espiritual é uma obediência parcial. Israel obedecia parcialmente a Deus. Tudo aquilo que faz com que a gente obedeça parcialmente entra no campo também de rebeldia. É uma obediência parcial envolvida em rebelião. A gente pode observar isso desde a época dos juízes. O povo fazia o que queria, até que Deus levantava um juiz, libertava o povo caía novamente, e começava esse processo tudo novamente. Se esquecia de Deus, fazia tudo o que queria, clamava por misericórdia, Deus levantava um juiz, libertava o povo e caía novamente. A governança de Deus naquele tempo não era para existir um rei, era para ser Deus o rei, o Senhor sobre Israel, mas pediram a dinastia, pediram reis. Deus tolerou que assim fizesse. A gente viu o resultado, divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul. Jeroboão foi colocar mais impostos, o povo se irou, teve essa quebra, essa cisão dos reinos, e tudo voltou novamente. O povo se perdendo, quebra de aliança, resistência espiritual, decadência, enfraquecimento espiritual, moral da nação, do povo, dos sacerdotes, das lideranças. Então a gente vê a graça de Deus sempre abraçando novamente o povo de Israel, o povo de Judá. Versículo 9 vai dizer: estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele, Israel, nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende e nem volta para Yahvé, para o seu Elohim, Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. E é essa a deturpação que o diabo coloca na vida de muitos que estão na igreja. Coloca toda essa deturpação. É claro, é evidente quando a gente lê a Bíblia,
todos os sinais. Mas mesmo assim, um elefante branco na sala, aqueles que vivem esse estado de distanciamento de Deus não conseguem notar. Assim como diz o versículo 9, existe uma retirada de forças. Forças espirituais estão sugando a sua força, você está sendo corrompido, mas você não se nota. Cabelos brancos estão sobre a sua cabeça, e aí não é sinal de sabedoria, não é um sinal de envelhecimento natural, é um sinal de degradação antinatural que está acontecendo com o povo, visível, mas aqueles que vivem não conseguem notar também dessa mesma maneira. A arrogância é a maior testemunha contra o povo de Israel. E a arrogância, o orgulho, a soberba, ela é muito tratada na Bíblia. Faz com que o povo não se arrepende e nem mesmo procura a ajuda de Deus, do Senhor. Então toda essa resistência espiritual que acontece também em volta da igreja. Eu também passei por um período de resistência espiritual, onde eu me identifiquei num caso específico, comentado pelo pastor, de que existe um momento na nossa vida em que a gente está distante de Deus, mas conhece a palavra. E quando o pastor abre a palavra de Deus, a gente já conhece o esboço. Convenhamos, eu tenho 29 anos, mais de 20 anos de igreja. Ouvi muita palavra, ouvi muitas pregações. Então, realmente, quando algum pregador, algum pastor vai abrir a palavra, dificilmente eu já não sei o que vai ser tratado. Mas esse espírito de arrogância, de saber o que vai ser falado, não pode ser levado em conta, porque quando entramos nesse lugar de arrogância e de soberba, faz com que o espírito da verdade se cale para o novo, como foi falado. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Ela é apta para discernir, é a palavra que discerne. Ela é capaz de separar juntas e medulas, pensamentos e intenções de corações. Então a palavra de Deus, por mais que ela esteja escrita, ela é revelada constantemente ao coração do pregador e ao coração daqueles que têm um espírito manso e humilde de coração. Assim como Deus falou por meio de Jesus em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então não adianta a gente entrar nesse campo de arrogância e soberba, muitas vezes embalada num religiosismo de tantos anos de igreja, de saber do esboço, mas não praticar aquilo que sabe. Tudo aquilo que ouvimos, o quanto praticamos, o quanto executamos. Toda palavra que eu escuto, eu tento praticá-la de imediato. Se existe uma palavra de perdão, automaticamente eu não fecho os meus olhos sobre as pessoas que falharam comigo, e automaticamente eu já começo a sondar meu coração para Deus revelar, para que o Espírito Santo venha a tornar em claro tudo aquilo que deve ser revelado. Alguma pessoa que eu deva pedir perdão, alguma pessoa que eu tenha algum, vamos dizer assim, algum atrito, alguma pessoa que eu tenho uma resistência de fala, a palavra de Deus vai dizer que eu devo buscar essa pessoa. Se existe uma pessoa que eu fiz mal, eu devo buscar ela, reconciliar, depois trazer a oferta no altar. Muitas vezes essa pessoa nem sabe o mal que ela me fez, aquilo que ela falou que eu não gostei, porque ela não tem a consciência, o entendimento que eu tenho, e ela não vive em volta de mim. Eu não sou o centro do universo. Às vezes ela falou por brincadeira, às vezes ela não tinha intenção nenhuma de me ferir, e eu guardar, ficar remoendo com aquela mágoa, não vai me trazer benefício nenhum. Então, quanto
da palavra praticamos, não apenas aquilo que sabemos. A gente se depara com as professoras de português no primário, no ensino fundamental, no ensino médio, da chamada interpretação de texto. Não adianta você saber ler, você tem que interpretar aquilo. Não, como agora? Quer dizer, não. Então, você come agora ou não come agora? Agora não. Existe uma vírgula. Vai ser colocada ou tirada. Para você entender, é preciso que você veja, não apenas que você saiba ali a questão da leitura, mas saber pontuação, acentuação, para que você realmente execute a ação desejada no exercício de português, né? Não avance diante do perigo. Está lá, não avance, perigo de choque elétrico, e você não avance, perigo. O que quer dizer isso, hein? Palavra bonita. Aí você vai lá e toma um choque elétrico, porque você não sabe interpretar. A palavra de Deus, ela como um bom guia, ela precisa desse coração humilde, esse coração manso, que não se fecha diante desse espírito de arrogância, de soberba. Porque é tão importante que a gente tenha esse espírito manso e humilde, para que a gente não caia nesse cenário onde as pessoas onde existe esse cenário de cegueira espiritual, de surdez espiritual. O povo não percebia os sinais claros da sua natureza espiritual. Estavam com os olhos fechados, os ouvidos fechados, todos os sentidos fechados, por causa da arrogância, por causa de falta de entendimento. Salmos 25, versículo 8: Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará quem? Os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Humildade e a mansidão, portanto, são princípios essenciais para que Deus fale conosco e nos guie. Mas não apenas são princípios básicos, mas eles criam um ambiente favorável para que Deus habite em nós. Também somos templo do Espírito Santo. Provérbios 11:1 diz que Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Versículo 2: Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra ou a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, num ambiente que existe arrogância, existe afronta, existe desonra. No ambiente que existe desonra a Deus, afronta a Deus, Deus não se manifesta. É necessário, então, mais uma vez, que exista a humildade, exista a mansidão, exista sabedoria. E porque a soberba, a arrogância, ela sempre afronta a Deus, ela sempre está em contraposição a Deus, porque ela está lado a lado com a incredulidade. É porque eu sou arrogante, é porque eu sou soberbo, é porque eu comi fruto proibido, que eu tive a incredulidade de não confiar na palavra de Deus e confiar na palavra da serpente. É porque eu sou arrogante, eu sou soberbo, que eu tenho incredulidade e eu mato Caim, mato Abel. Caim mata Abel. Por causa de arrogância, andando lado a lado com a incredulidade, que acontecem muitas coisas, muitos pecados são cometidos. No princípio não existia divórcio, mas por causa da dureza dos corações, por causa da arrogância, por causa da soberba, foi que Moisés permitiu que se tivesse divórcio. No princípio não era assim. Oséias 7:11, continuando: Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria.
Da vez que existe falta de entendimento em Israel, eles acabam invocando o Egito e indo para a Síria. Eles invocam tudo aquilo que remete a um passado de aprisionamento. Foi falado no domingo sobre o Egito, mas acredito que para muitos fica um contexto muito vago sobre o que simboliza o Egito, principalmente se falando muito rápido. Mas será que realmente somos livres do Egito, das amarras do Egito, de todas as pragas que envolvem o Egito? Será que as pragas cessaram no Egito ou continuam ainda hoje? Mais uma vez, falando sobre a soberba, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A praga número 1 é sobre as águas que se transformaram em sangue. Em Jeremias 2,13 vai falar sobre a fonte de água viva. Vou relembrar aqui. Deixa eu ver. O texto de Jeremias é muito bom. Ele vai trazer uma condenação. Vai afirmar que Deus é a fonte de água viva. Porque o meu povo cometeu 2 males: abandonou a mim, que sou o manancial de águas vivas, e cavou cisternas rotas ou quebradas que não retêm as águas. Ali no Egito, Deus mostrava que Ele era a fonte de águas vivas. Desde o princípio ali, era essa a mensagem: Ele é o manancial de águas vivas. Tudo aquilo que eles acreditavam no Egito que seria a fonte de vida perante algumas crenças de alguns deuses, ali Deus mostrava que realmente era Ele que tinha o poder sobre as águas. Ele era realmente a fonte. Ele não era cisterna, Ele não armazenava água, Ele era a própria fonte. A praga das rãs que cobriram a terra do Egito se refere à boca. A gente vai fazer um paralelo lá em Apocalipse 16:13. Muitas pragas que a gente vê no Êxodo, elas são repetidas no Apocalipse. E aconteceu que observei, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Aqui vai acontecer novamente ali a trindade satânica essas 3 figuras que são semelhantes às rãs, que saem da boca deles alguns acontecimentos. A gente pode traçar o paralelo que as rãs vai trazer bênção e maldição sobre as palavras que proferimos. Então, assim, no Egito, o poder das palavras já estava sendo ministrado ali no coração do povo hebreu, do povo de Israel, e assim nós também devemos ter cuidado, porque aqui também é um sinal dos deuses do Egito. As palavras, elas devem ser bem utilizadas. Daremos contas a todas as palavras frívolas que saírem da nossa boca. Essa é a mensagem de Deus também que se refere às rãs. Os piolhos, a terceira praga, é um ser que se alimenta de sangue, assim como o espírito imundo se alimenta de pecado, se alimenta de tudo aquilo que é impuro. Os piolhos representam bem os espíritos malignos e imundos que se alimentam de pecado. Todo ódio, toda amargura, toda justiça própria que queremos fazer com nossas próprias mãos, os espíritos imundos vão se alimentar de todos esses comportamentos em nossa vida. Moscas, quarta praga, elas ficam em volta das feridas. Aí vai trazer a imagem de Baal-Zebul, o príncipe das moscas. As moscas estão também sobre os excrementos e sobre as feridas. Aí também os espíritos imundos também vão ser atraídos por comportamentos que desagradam a Deus.
que não sobe como incenso suave perante a Deus. Tudo aquilo que não sobe como incenso suave diante de Deus atrai as moscas. Então, todo comportamento contrário a tudo aquilo que a palavra diz, que Deus diz para a gente que a gente deve fazer, a gente não faz, traz um cheiro ruim para Ele quando a gente desobedece. Então, quando a gente se recusa a perdoar o irmão, sabendo, tendo ciência completa que a gente deve perdoar e não faz, é ali que o Espírito imundo vai adentrar, vai se alimentar e vai se guiar perante a esse cheiro de desobediência. Então, quando a gente se deparar com esses casos, a gente vai conversar com o irmão, fez mal para mim, me magoou e tudo mais. Sim, eu fiz porque eu quis mesmo, bem feito para você. Aí você vai lá com 2 irmãos, irmão, queria que você repetisse aqui que você falou. Assim, não, eu fiz porque eu quis mesmo. A igreja vai tratar você então como um gentil. Isso quer dizer o quê? Você vai expulsar o irmão? Não, você vai trazer ele para o Marco Zero, vai pregar o evangelho. Ele não entendeu ainda. Ele não entendeu ainda o que é o evangelho de verdade. Então você vai tratar ele como um gentil, como alguém que não conhece a palavra de Deus. Você não vai excluir ele do membro da igreja, da comunhão. Ele precisa ser doutrinado, precisa ser ensinado, precisa que o evangelho adentre no seu coração verdadeiramente, porque ele não entendeu, assim como o gentil não entendeu ainda a mensagem da cruz. E o que prende o passado, o que nos prende, na verdade, é o passado, é essas brigas internas, essas resoluções que a gente não consegue trazer uma definição sobre nós, né? Um sentimento mal resolvido, uma conversa trocada, né? Uma imagem do pai que não consegue superar, a imagem da mãe que não consegue, né? Tudo que nos retém vai ser esse passado. A gente percebe isso na vida de algumas pessoas que só conseguem avançar depois de velho, né? Abraão vai avançar depois de velho, Caleb depois de velho. Existem muitas pessoas que avançam depois de velho, depois de adquirir essa maturidade de deixar o passado no passado. Mas que os irmãos não possam ser assim, possam deixar o passado no passado quanto antes, para avançar no reino de Deus. A quinta praga é uma peste e reflete a dureza do coração. E isso também traz a ruína financeira. A ruína financeira, ela sempre tem a consequência atrelada também à desobediência. A desobediência aí é a palavra-chave para todas as pestes. Se Faraó atende o chamado, obedece, não precisa de todas essas pragas. A gente pode traçar o paralelo também ao espírito do Faraó no Apocalipse. Há muitas vezes nós estamos duros de coração. Deus está falando com a gente: vai e faça isso. Faraó, liberta meu povo. Não vou liberar. Libera meu povo, Faraó. Não precisa sofrer. Não vou liberar. E aí a praga financeira vem por causa de desobediência, por causa de avareza. Emprestei o dinheiro e aquela pessoa vai pagar até o último centavo. Você está preso. Você está numa ruína financeira porque você está colocando o ídolo do dinheiro na frente do perdão. A sexta praga vai dizer sobre úlceras, que é mais sobre idolatria, as enfermidades que nos acometem. A gente vê isso no povo de Israel com os bezerros, né? Miriam, quando reclama, no episódio de Moisés, que era o caçula, ela acaba acometida por algumas úlceras ali, lepras, e tem um tempo ali para ela se arrepender, e o povo de Israel não avança no acampamento, esperando ali a purificação de Miriam. Então a gente vê as pragas de úlceras que representam esse chamado à idolatria e as enfermidades que acometem o povo de Deus por causa também de um espírito de rebeldia. O fogo, o granizo de Deus, são os juízos, né, sobre o pecado, aí mais rápido. O gafanhoto, que é a oitava praga, se refere ao amor ao dinheiro.
que é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, ele acaba não rendendo também, assim como a praga da peste, né? Quando a gente chega nesse amor ao dinheiro, amor ao mamon, a gente percebe que aquela pessoa, ela até ganha dinheiro, ela pode ser até um empresário, mas o seu funcionário prospera mais financeiramente do que ele, por causa do amor ao dinheiro. E é assim que a praga dos gafanhotos representam, né? O amor ao dinheiro, ele traz todos esses malefícios. O dinheiro, ele vai comprar as coisas mais baratas desse mundo. Vou dizer assim: ô mãe, eu quero que você me ame mais, toma aqui 50 mil reais. Eu vou comprar minha mãe com 50 mil reais? Vou fazer propósito para minha esposa, vamos fazer uma homenagem aqui por 100 mil reais? Não existe isso. As coisas mais valiosas do mundo não se referem a dinheiro, valores e princípios do reino. Então, tudo aquilo que se refere a dinheiro que pode comprar, e aí a gente traz nessa educação, nessa cultura, desde de pequeno, de que eu devo ganhar dinheiro, de que eu devo não ter filho, viajar, de curtir minha vida. Tudo isso vai contrário à palavra de Deus. Tudo isso reflete comportamentos e conceitos errados, porque o dinheiro para Deus não é nada, para nós também não deve ser muita coisa. Precisamos dele, mas não somos refém dele. As trevas vai tratar sobre o ocultismo, a praga. Então muitos fazem aliança com Satanás através do ocultismo. Muitos também escondem alguns pecados, deixam no obscuro, deixam nas trevas, e isso faz com que a palavra de Deus não avance, quando a gente esconde tudo aquilo que deve ser trazido à tona. Então toda prática oculta deve ser revelada, para que Deus haja com misericórdia. E a 10ª última praga é o golpe final do cordeiro. Para que fosse necessário tirar todas essas pragas, todos esses altares, foi necessário sangue, o sangue de Cristo. Em nossas vidas já foi derramado também. Então a gente não pode voltar para essas antigas práticas. Como a gente viu aqui, as 10 pragas relacionadas com o simbolismo, elas estão presentes, vivas, até hoje. E só o que salva é o Cristo, o Espírito Santo de Deus, que age em misericórdia, que trabalha em nossas vidas, para que a gente não venha a invocar o Egito novamente, para buscar refúgio na Síria, que era uma potência até então daquele mundo. Mas toda a prática do Egito, toda a invocação que se refere à imagem do Egito, se refere a todas aquelas nove altares, nove práticas que o povo frequentemente recaía, mesmo em Canaã. Então, amor ao dinheiro, ocultismo, idolatria, fonte, querendo buscar outras fontes de água, sendo que Deus é a única fonte de água viva, né? Tudo aquilo veio para que deixasse claro, não apenas no reino material, mas espiritual e moral, que Deus é a resposta para todas as nossas inquietações. Que a gente não possa ser esse bolo parcialmente torrado, que a gente possa ser totalmente trabalhado por Deus. Então o povo, o reino do norte, ele foi muito conhecido como um povo impuro, por causa depois, né, da queda, da prática, né, ali de colocar estrangeiros na terra do norte, e houve ali a miscigenação. Isso já retratava o que eles estavam vivendo, né, um povo que não era nem assado e nem cru, estava um povo meio termo. Então que a gente não pode, que a gente possa ser diferente também dessa condição, desse pão, desse bolo que foi retratado aqui em Oséias. Que a gente possa ser totalmente trabalhado pela graça divina, estar atento a essas pragas, a esses sinais do Egito,
voltar à memória tudo aquilo que a gente fez antes de Cristo, ter a ciência de tudo aquilo que envolvia o nosso coração, né? Pedir pela misericórdia de Deus, porventura se a gente se vê tentado, inclinado, tendencioso a alguma prática, buscar a misericórdia dele e não fechar os olhos, como eles fecharam, não tratar com arrogância, com soberba, os avisos de Deus, como os profetas foram levantados para que o povo acordasse, né? Precisou ali Oséias, o profeta, ter esse relacionamento atípico, né? Com uma mulher que se prostituiu ou se prostituía. Os irmãos decidem o que fica mais impactante na vida dos irmãos, mas isso era uma prática comum. Deus, ele requeria dos profetas algumas atitudes assim que ensinavam, traziam uma imagem forte para o povo, para que o povo, naquela cultura de dramatização, pudesse ser comovido. Mas mesmo assim, a gente viu que, diante de todo esse cenário, o povo do norte não entendeu o chamado completamente, não entendeu a tempo, sofreu na mão ali do exílio, né, antes do povo de Judá. Teve a decadência, a degradação moral, espiritual ao longo do tempo, mas que isso não aconteça na nossa igreja, na igreja de Cristo, seja aqui, seja nas outras, que a gente possa perseverar. Amém?